A Rede Novas de Paz apresenta o programa Estudo Bíblico Novas de Paz. Conhecimento bíblico. Esclarecimento teológico. Edificação espiritual. Estudo Bíblico Novas de Paz. Direção-geral, Pastor Francisco Décio. A paz do Senhor, meu irmão, a paz do Senhor, minha irmã. Graças a Deus, estamos dando início a mais um Estudos Bíblicos Novas de Paz. Desejamos que a graça do nosso Salvador Jesus Cristo esteja presente em sua vida e em toda a sua família. E se porventura algum dos integrantes da sua família não tem ainda essa salvação, como tem a promessa, crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. Somos gratos a Deus por essa oportunidade de colaborar com esse aprendizado para a glória do nome de Jesus. Estamos conosco aqui a presença do nosso pastor Alain Máximo, cooperando com esta obra, com esse estudo, que a gente tem encontrado pastor Alain Máximo, os irmãos nas igrejas, E os irmãos têm gostado, e você que está nos assistindo pelas redes sociais e pela Rádio Nova de Paz 88.1, você compartilha, porque é uma forma também de edificar a igreja, fortalecer a igreja num momento tão difícil que nós estamos vivendo, onde o pecado tem se proliferado muito, e isso colabora, esse estudo colabora para desfazer a obra do mal. A paz do Senhor, pastor Alain Máximo. A paz do Senhor, querido pastor Romildo Canto. A paz do Senhor, todo o povo de Deus que está em casa, que também está nos ouvindo pela nossa rádio. Para mim, pastor, como sempre, é um grande privilégio, uma oportunidade de Deus que Ele está nos proporcionando de poder cooperar com esta obra e de poder ser útil de alguma forma, abençoando a todos aqueles que estejam nos assistindo. Glória a Deus, é uma honra, A gente também se sente grato a Deus, sim, por participar do seu reino e falar como Jesus falava, Isso é verdade. Jesus propagava o evangelho e as vidas eram edificadas para a glória do nome de Jesus. Vamos pedir que nosso pastor Alain Máximo faça uma oração pedindo que a bênção do Senhor sobre esse trabalho que vai ser realizado hoje, para que as vidas sejam alcançadas e o reino dos céus seja expandido para a glória do nome de Jesus. Amém, pastor. Oremos. Querido e amado Deus, te louvamos, te agradecemos, ó Deus, por mais esta oportunidade que nos é concedida de poder ser útil, de poder colaborar para a grandeza do teu nome, para a grandeza do teu ministério, Senhor. Que o Senhor continue ajudando e abençoando o nosso pastor Romildo Canto, o nosso pastor presidente Francisco Décio e a todos aqueles que nos escutam, que sejam abençoados para a honra e a glória do nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, assim seja. Hoje o tema será: Jesus viveu a experiência humana. Nesse trimestre nós estamos abordando vários temas, falando sobre as heresias, as seitas, e hoje não vai ser diferente, Quando a gente coloca esse tema das experiências humanas de Jesus, vai mostrar parte do que nós falamos anterior, pastor Alain Máximo, mostrando que Jesus, Deus e Jesus humano, então ele não viveu isolado, ele não era um fantasma, ele estava em carne e osso, e mesmo estando no corpo humano, ele não deixou de ser Deus, não deixou de se relacionar, de chorar, de sentir. Então, esse tema ele colabora também com a lição, Nós temos um acompanhamento, a referência do estudo da lição da CPAD, E que nesse trimestre da lição da Escola Dominical aborda sobre em defesa da fé cristã. Então, apologética, nós estamos defendendo a fé. E foi isso que Jesus fez com os discípulos no período do discipulado dos discípulos, pastor Alain Máximo. Ele trabalhou na parte teórica, trabalhou na parte prática, e os discípulos, logicamente que o Espírito Santo, após a partida do nosso Salvador Jesus, continuou fazendo esta obra, nos auxiliando, nos ajudando, Porque sem ele nós não conseguiríamos de forma nenhuma, Sim, pastor, com certeza,
É importante até frisar essa questão, pastor, dos discípulos, que Jesus era uma referência. Não é? Como homem, ele andou, fez os sinais, prodígios, maravilhas, milagres, e ele tinha essa relação muito próxima dos discípulos. Os discípulos, eles estavam ali vendo que se ele como mestre, ele como exemplo, ele vencia as tentações, vencia as dores, eles também tinham essa referência que poderiam também vencer as adversidades da vida que vinham, né, no futuro. E todo o exemplo que Jesus assim o fez, né? Tem muitos exemplos, a gente vai citar vários exemplos que Jesus, mesmo sendo Deus, ele foi obediente, ele se sujeitou à vontade do Pai, e ele deu um grande exemplo de humildade, que ele como Deus, ele poderia simplesmente não fazer, e não ia fazer diferente. Porém, ele obedeceu à vontade do Pai. Temos como texto áureo, Mateus capítulo 4, versículo 23, que diz assim, ó, e percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Mateus 4, 23. Temos como verdade prática, o Senhor Jesus Cristo teve vida social, amigos, parentes, interagia com as pessoas e era conhecido dos vizinhos e moradores de Nazaré, aonde foi criado. Então essa lição, mais na frente, a gente vai mostrar que algumas pessoas não creem assim, mas a nossa finalidade não é, digamos assim, dizer que a gente está certo e o outro está errado. Simplesmente explicar a palavra como ela é. E essa é o nosso objetivo, né? E dentro desse assunto, temos aqui, glória a Deus, 3 objetivos que sempre norteia esse estudo bíblico Novas de Paz. O primeiro objetivo é identificar a experiência humana no ministério de Jesus. Uma experiência humana, sim, porque ele, como Deus, ele se fez carne, habitou entre os homens. Então, tem vários textos bíblicos que vai narrar essa experiência humana. Segundo, explicar as heresias que negam a humanidade de Jesus. Então, alguns não acreditam que Jesus teve um corpo humano. E o último objetivo é reconhecer como essas heresias se apresentam atualmente, ou seja, até os objetivos são até parecidos, porque primeiro vamos defender o que a Bíblia fala sobre a humanidade, as experiências humanas de Jesus. E saber que quando a gente está falando uma coisa que é óbvio para nós, mas tem algumas pessoas que discordam, não concordam com isso, e não só concordam, como também propagam o que eles acreditam. E a gente tem que mostrar que isso não só foi, pastor Alain, agora, isso desde o começo da igreja, durante os séculos que foram, digamos assim, passando, sempre dentro da igreja, sempre dentro da igreja, sempre surgiram pessoas que professaram a fé em Jesus, mas no decorrer da sua caminhada não acreditaram no que a Bíblia falou e se desviaram da fé. E por isso que a própria igreja, digamos assim, excomulgou, tratou eles como hereges, porque fugiam do que a Bíblia, assim, a palavra do Senhor norteava. Temos também, meus amados irmãos que nos acompanham, você está com seu exemplar bíblico aí, vamos fazer a leitura bíblica em classe, que está escrita em João, capítulo de número 1, versículo do 43 ao 51, e Mateus, capítulo 26, versículo 37, 38 e 42. Eu vou conversar com o nosso pastor Alain Máximo para ele fazer essa leitura. Você que está nos acompanhando, se você tem ali a lição da escola dominical, é uma referência nossa, você pega ela para acompanhar essa leitura, ou senão você pega um exemplar bíblico para poder acompanhar o que o nosso pastor Alain Máximo estará lendo. Pastor Alain Máximo, por gentileza. Amém, pastor Romildo. João, capítulo 1, do versículo 43 ao 51, nos diz: no dia seguinte, quis Jesus ir a Galiléia e achou a Filipe e disse-lhe: segue-me. E Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe achou Natanael e disse-lhe: havendo achado aquele de quem Moisés escreveu na lei e de quem escreveram os profetas,
Jesus de Nazaré, filho de José? Disse-lhe Natanael: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Disse-lhe Filipe: vem e vê. Jesus viu Natanael vir ter com ele e disse dele: eis aqui um verdadeiro israelita, em quem não há dolo. Disse-lhe Natanael: de onde me conheces tu? Jesus respondeu e disse-lhe: antes que Filipe te chamasse, te vi eu estando tu debaixo da figueira. Natanael respondeu e disse-lhe: Rabi, tu és o Filho de Deus? Tu és o Rei de Israel? Jesus respondeu e disse-lhe: por que te disse, vi-te debaixo da figueira, creres? Coisas maiores do que estas verás. E disse-lhes: na verdade vos digo, que daqui em diante vereis o céu aberto e os anjos de Deus subirem e descerem sobre o Filho do Homem. Evangelho de Mateus, capítulo 26, do versículo 37, 38 e o versículo 42. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Então lhe disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Versículo de número 42. E indo segunda vez, orou dizendo: meu Pai, se este cálice não pode passar de mim, sem eu o beber, faça-se a tua vontade. Glória a Deus. Quando nós, escutando o nosso pastor lendo aqui essas referências bíblicas, assim, a fé faz a gente confirmar aquilo que nós estamos lendo. Vários exemplos, mostrando aqui de tristeza, mostrando ele sentia dor, ele não estava no corpo humano que não sentia dor, ele sentia as mesmas coisas que a gente sentia. Era um homem, né, pastor? Isso. 100% um homem, não é? Isso. Então ele sentia toda as dores, tristeza, angústia, não é? Fome, sede, cansaço, enfado. Então realmente é algo que a nosso ver, a nossa visão assim, é inquestionável, não tem como a gente questionar. Mas, como o nosso pastor Valmir Canto bem frisou, há quem discorde. Há quem discorde. Por isso que o Estudo Bíblico Novas de Paz tem essa prerrogativa de confirmar aquilo que a Bíblia está dizendo, e o Espírito Santo faz a obra. Sim. Na vida daqueles que estão escutando, tirando as dúvidas também. Isso em Mateus 26, como foi lido, né? Mas em João 1 é muito interessante essa parte de Natanael, que você veja que tanto Filipe quanto Natanael, no primeiro contato que eles têm com Jesus, eles percebem que ele é Deus. E Jesus fala assim: olha, a partir de agora você vai ver o céu aberto. Então veja só a ligação do homem, um ser humano que estava dialogando com a outra pessoa, mostrando a história de Natanael, né? Porque é bem rica a história de Natanael, porque na época em que Natanael nasceu, alguns estudiosos falam que foi a época também que Jesus nasceu, e como estava matando todas as crianças, também Natanael poderia ser morto. E ele foi escondido, né? Foi escondido debaixo dessa figueira. Exato. É figueira, né? Videira ou figueira? Deixa eu ver aqui. Figueira, pastor. Figueira, né? E interessante, ninguém descobriu. Ninguém descobriu. Era algo particular, era algo assim que era muito oculto. Muito oculto. Muito uma íntimo, coisa que ninguém sabia. E Jesus já começa a mostrar ao contato com Natanael. Só Filipe apresenta: olha, Natanael, esse aqui é o que Deus prometeu, está escrito na lei de Moisés. Ele faz referência da lei de Moisés. Veja só, tudo que se confirma de Jesus, Jesus não apareceu do nada. Exato. Jesus é o cumprimento da promessa do Pai em resgatar o homem do pecado. E ele veio para fazer esta obra. Então, a gente vai abordar hoje, né, sobre este assunto, mostrando
mostrando a experiência humana de Jesus. Então, assim, o Senhor Jesus não viveu como uma anacoreta, ou seja, como um monge ou eremita em retiro solitariamente, isolado da sociedade, e nem ensinou essas práticas aos seus discípulos. Pelo contrário, a narrativa bíblica descreve que ele teve uma vida social e religiosa. Então, é bem interessante esse nome eremita. Eu fui lá dar uma pesquisada e ele fala de um indivíduo que paga uma penitência. É uma pessoa que ele vive isolado da sociedade. E por incrível que pareça, hoje tem pessoas que enxergam que o mundo há no pecado, que não é uma mentira, mas para ele não se contaminar, eles precisam viver isolados do contato humano, isolados da prática social, que é justamente isso, esse eremita, né? Então, é justamente aquelas pessoas que... Mas como é que ela vai pregar o evangelho se ela está isolada? Jesus falou, ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Ninguém vai pegar o evangelho que vai mostrar a salvação, uma pessoa isolada, achando que ela é santa, porque na cabeça dele é isso, eu sou santo e tu é pecador, eu não posso me misturar contigo. Inclusive, pastor, muitos grupos da época questionavam a santidade de Cristo, porque ele estava ali realmente convivendo, ele tinha essa aproximação muito íntima ali com os pobres, com os pecadores. Então ele era questionado, ele era perseguido, hostilado. Se ele ficasse seguindo o exemplo dos eremitas, iam questionar. Mas como ele estava no meio dos pecadores, ele disse, tu come como os pecadores, tu anda com os pecadores, ou seja, a fé faz você enxergar o propósito de Deus. E quem não tem essa fé vai sempre duvidar e motivo não vai faltar, né? Então, você já abordou uma coisa bem interessante, que é isso que a gente vai falar agora, é que esse contato social que Jesus teve, não só foi com os pobres, ele se relacionava com todos. E isso causou, digamos assim, um choque, porque também foi de contra... digamos assim, aos grupos religiosos dentro de Israel, sobre os saduceus, os fariseus, os herodianos. Então, veja só, a vida humana que Jesus teve, as experiências, não estava desassociada de encontrar com os religiosos. Exato. E sabe o que me chama mais atenção? É que era o povo judeu que deveria enxergar quem ele era, porém a prática religiosa fez com que eles ficassem cegos. Pois é, pastor. A gente até observa que os próprios judeus, eles ficavam até abismados, não é esse o carpinteiro, filho de Maria? Muito bem. Quer dizer, eles não era difícil para eles aceitarem que estavam ali diante verdadeiramente do Filho de Deus, né? Então eles questionavam muito essa questão da relação, da intimidade, a questão pessoal, né? Então havia esses grupos, e daí, pastor, então surgiu a questão das heresias, não é? Porque esses grupos se fechavam e convenciam outras partes, se colocando em oposição contra a deidade de Cristo. O senhor falou uma coisa interessante aí, glória a Deus, que eles não conseguiam crer por causa do coração duro. O senhor falando isso, deixa uma passagem bíblica aqui, Mateus capítulo 13, bendito seja o nome do Senhor para todo sempre. Jesus contando uma parábola, a parábola do semeador, e ele fala sobre isso. Ele fala que o homem, ele endurece o coração. Deixa eu ler aqui, Mateus capítulo 13, versículo 13. Por isso lhe falo por parábola, porque eles vendo não veem, ouvindo não ouvem, e nem compreende. E nele se cumpre a profecia que Isaías diz, ouvindo ouvireis, não compreendereis, e vendo vereis, não o percebereis. Olha aí o versículo 15, porque o coração deste povo está endurecido, e ouviu de mau grado os seus ouvidos, e fechou os olhos,
para que não veja com os olhos e ouça com os ouvidos e compreenda com o coração e se converta e eu os cure. Aí Jesus vai dizer assim, bem-aventurados os vossos olhos porque veem e os vossos ouvidos porque ouvem. Então Natanael, Filipe, então veja só, os religiosos da época, que a gente vai falar, os saduceus, fariseus, herodianos, na verdade era um coração duro, estava dentro de uma religião, mas que aquela religião não gerava vida para eles. Infelizmente, existem os heréticos, mas existem também os religiosos. Então Jesus, na vida humana, ele teve esses embates muito mais com os religiosos. Os heréticos, isso ficou muito mais para depois da partida de Jesus, quando João falou e Paulo narrou, os discípulos falaram que depois da partida deles, entraria lobos ferozes para poder, digamos, arrebatar o rebanho. No primeiro tópico vai dizer a experiência do ministério de Jesus, os debates com as autoridades. Os principais opositores de Jesus foram os fariseus, os saduceus e os herodianos. Esses debates revelam o ensino de Jesus sobre a ética, os princípios morais e a responsabilidade civis que temos. Quem são os fariseus? Vamos lá. É para a gente poder entender. O fariseu, o nome vem do hebraico por si, que significa separados, porque não concordavam com os saduceus. Defendia a tradição acima das escrituras. Pastor Alain Máximo, é Mateus 15:3. Então, enquanto nosso pastor vai fazer a citação bíblica, então veja só, a gente já vai começar uma divisão aqui, pastor. Sim. Porque os fariseus, eles não se davam com os saduceus. E fariseus quer dizer separado, ou seja, eles estavam dentro de Israel, para os irmãos entenderem, esses primeiros grupos religiosos. Jesus, o verbo se faz carne, dentro de Israel estava muito fechada a religião. Os fariseus, e assim, eu sou o correto, podemos dizer assim. É o legalista, né? Eu torço porque eles se baseavam na lei, né? Isso. Mas tudo bem. Aí o nome quer dizer separado, ou seja, eles já não estavam envolvidos com todo mundo, mas Jesus já começou a quebrar essa religiosidade. E aí eles já começavam a lutar contra os saduceus, que já é outro grupo. Mas leia aí, Mateus 15:3. Evangelho de Mateus capítulo 15, versículo 3, nos diz: Ele, porém, respondendo, disse-lhes: Por que transgredis vós também o mandamento de Deus pela vossa tradição? Aí vamos lá, o versículo 6 também, pastor Alain. Versículo 6. E assim invalidastes pela vossa tradição o mandamento de Deus. Pronto, então Jesus estava falando que eles mantinham uma regra, e essa regra invalidava as escrituras. É o que acontece hoje. Às vezes o costume que as pessoas praticam, baseado numa intenção boa, mas não converte, não muda e não transforma. Então já começou esses embates aí. Eles é o quê? Eram membros do Sinédrio e tornaram-se alvo das críticas de Jesus. Mateus 22:15. Então, os fariseus, pastor Alain vai ler esse texto também. Então, veja só, os fariseus, eles faziam parte do Sinédrio, eles tinham uma posição muito elevada, eles tinham muito conhecimento, eles eram uma referência, digamos assim, religiosa da lei. Então, veja só, como é que alguém ia questionar se eles tinham... Era uma pessoa muito inteligente, pastor Alain. A gente às vezes lê assim, acha fariseu, é até pejorativo quando a gente usa um fariseu. Né? Quando a gente vê um crente legalista que não perdoa, a gente chama logo ele de quê? Isso é um fariseu, isso é um mentiroso. Isso aí só... Então, ficou pejorativo para nós, mas fariseu era uma pessoa de muita reputação dentro de Israel. Respeitado, né? Respeitadíssimo. Não, digamos assim, era um teólogo para os dias de hoje, era uma pessoa que tinha conhecimentos profundos da lei. Leia, por gentileza, Mateus 22:15. Evangelho de Mateus, capítulo 22, versículo 15. Então, retirando-se os fariseus, consultaram entre si como o surpreenderam em alguma palavra. Como o surpreenderiam, corrigindo, em alguma palavra. Ou seja,
eles estavam observando Jesus e tudo que Jesus falava, o que eles observavam, se tinha alguma coisa que estava errado. Eles estavam procurando brecha, né, pastor? Procuravam brecha justamente para tentar sustentar a tese, já que eles tinham conhecimento da lei, eles eram legalistas, então eles procuravam, de alguma forma, derrubar a tese de Jesus. Eles procuravam sempre brecha. Até mesmo eles questionavam sobre o sábado, não é? Onde Jesus lhe curava sobre o sábado. Ele fala, meu pai trabalha até agora. Até agora, né? Então eles procuravam, de certa forma, sempre procurava de alguma forma na brecha na lei para tentar derrubar. E aquela passagem mesmo daquela mulher, pastor, agora que a mulher adúltera, que segundo a lei dizia que ela teria que ser apedrejada. E aí a mulher chega lá onde está o templo, onde está Jesus, ele está lá riscando no chão, ele diz, aquele que não tiver nenhum só pecado, atira a primeira pedra. Então eu entendo aí que conhecimento eles tinham, só faltava o Espírito. O Espírito não tem. Porque a Bíblia diz que dará um coração de carne e tirará um coração de pedra, fazendo a simbologia das pessoas que têm o Espírito. E quando nós temos o Espírito, nós temos a fé, nós temos a compreensão do que está sendo escrito. Dando continuidade aqui, o apóstolo Paulo declara que o grupo dos fariseus ao qual pertencia antes da sua conversão era a mais severa seita do judaísmo. Atos 26:5, pastor Alain Máximo. Então veja só, os fariseus, dentro de vários grupos religiosos dentro de Israel, eles eram os ferrenhos. E Paulo sabia disso porque Paulo, ele lá dentro aprendeu a seguir todos os preceitos da lei, que não eram poucos os preceitos. E Paulo identifica isso e após a sua conversão, veja como é tremendo, né? Quando um homem não tem a Deus, ele lê a palavra de Deus de uma forma, interpreta de uma forma, e até diz que está fazendo a vontade de Deus, porque é isso que ele entende, é isso que algumas pessoas entendem. O estudo bíblico Nova de Paz, ele tem esse objetivo de não só ler, a gente está tentando desmiuçar aqui, não só ler a palavra de Deus, mas que ela se traga vida, traga entendimento. Aí você pode ler, por gentileza, Atos 26:5. Atos 26:5. Sabendo de mim desde o princípio, se o quiserem testificar, que conforme a mais severa seita da nossa religião, vive fariseu. Veja só, Paulo estava lá de dentro, ele sabia. Ele disse, olha, dos grupos religiosos, a gente é a cajadada, a gente é ali, é o que pega pesado mesmo, não abrir a mão. Não abrir a mão, geral. Então eu entendo aí, Mateus 11, 28, vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos... Então você veja que a lei, a religião, não trazia vida. Filipenses, também uma outra citação bíblica, Filipenses capítulo 3, versículo 5, vai dizer assim, ó, circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreu, segundo a lei, fui fariseu. Então Paulo diz assim, eu cumpri todo o preceito da lei. E eu era fariseu, fazia parte desse grupo, porque vai falando, vamos falar dos saduceus, tem os essênios, tem os herodianos, tinha outros grupos também, mas a gente vai abordar especificamente do fariseu, dos saduceus e dos herodianos. E veja só, no versículo 6 de Filipenses 3, vai dizer assim, ó, segundo o zelo perseguidor da igreja. Então, todo aquele conhecimento que Paulo adquiriu de dentro da seita, de dentro do grupo fariseu, o que é que aconteceu? Ele passou a ser um perseguidor. Então, o que é que nós aprendemos e queremos trazer para os irmãos que nos acompanham? Temos também, pastor Alain, muitos professores de escola dominical nos acompanhando, dirigentes de escola dominical, que está procurando transmitir também na hora da aula, né? Esse assunto que nós estamos abordando para a glória do nome de Jesus. Então, falamos sobre os fariseus, então nós temos que ter que tudo que nós transmitimos, se a gente não transmitir na graça de Deus, a gente passa a ser um fariseu, pastor Alain. Verdade, pastor. A questão do farisaísmo é justamente isso. Eles tinham uma tese formada, um conhecimento amplo, né? Amplo, né, sobre aquele assunto, mas faltava na realidade, a graça. Faltava aceitar Jesus. Pronto. Então vamos dar continuidade aqui no segundo subtópico, falar os saduceus. Quem eram os saduceus?
O nome vem de Sadoc, família que detinha o cargo de sumo sacerdote desde Salomão. Primeiro livro dos Reis, pastor Alain, capítulo 2, versículo 35. Então veja só, veja os grupos de dentro de Israel. Então eles não eram unânimes, eles dentro, digamos, da lei de Moisés, cada um interpretava de um jeito e eles não viviam em harmonia não. Eles viviam exatamente um combatendo o outro. E quando chega Jesus, o que é que eles fizeram? Vamos nos unir. Olha, os inimigos se uniram para poder combater Jesus. Veja, aqui tem alguns textos bíblicos, os fariseus e os saduceus combatiam contra Jesus. Ou seja, é como se eu não gosto do pastor Alain, o pastor Alain não gosta de mim, mas para discordar do pastor Tessa, a gente se une, pastor Alain. Então, eu estou dando um exemplo prático, que era o que acontecia. Olha o nível de espiritualidade que estava Israel. Exato. Então, inclusive, os saduceus, por eles serem até mesmo aristócratas, né? Eles também combatiam a questão da ressurreição, pastor. Era o que eles acreditavam, né? Eles faziam parte da aristocracia, ou seja, ele era, digamos assim, o nível mais elevado. Eles tinham uma posição muito nobre, eles eram uma pessoa muito influente na sociedade, muito influente na política também, que é um dos pontos que os fariseus não gostavam. Os fariseus separados não queriam se envolver dentro dessa situação, porque eles estavam dentro dos sinédrios, era como se fosse assim, estavam dentro das faculdades, eles estavam ensinando a parte teológica. Os saduceus já estavam na parte mais elitizada, tinham contato com os governantes, com Pilatos, com Herodes, eles estavam ali sempre, digamos assim, naquele convívio político. E eles viam, pastor, quem é que é esse que está vindo de Nazaré? Uma cidade pequena, desconhecida, carpinteiro. Pronto, é justamente os adjetivos que se associavam a Jesus, não entendia como ele sendo Deus, porque o local onde ele veio, a questão social, a questão econômica, a questão cultural, mostrava assim, dali não sai ninguém bom, não. Então, estrategicamente, Deus já começou a confrontar toda essa religiosidade, por isso que eles não aceitavam. Hoje nós vivemos uma sociedade que nós valemos pelo aquilo que nós temos, mas Jesus não vê dessa forma. O valor que o pastor Alan tem, o pastor Valmir tem, o que você tem, o valor não é dado segundo essa sociedade. Esse valor é dado pelo valor que Jesus nos deu por morrer na cruz do Calvário. Aí, dizendo aqui, se eu ler por gentileza... Primeiro Reis, pastor. Primeira Reis, qual o capítulo? Capítulo de número 2, versículo 35. Capítulo 2, versículo 35. Confirmando que o saduceus ele era da linhagem sacerdotal. E o rei pôs a Benaia, filho de Joidá, em seu lugar sobre o exército, e a Zadok, o sacerdote, pôs o rei em lugar de Abiatar. Pronto. Então, ele está falando que os saduceus, eles vinham dessa linhagem sacerdotal. Era escolhido. Ele já tinha, digamos assim, essa prerrogativa do sacerdócio. E aí, dando continuidade, era como os fariseus, uma facção dentro do judaísmo. Atos 5,17. Então, você já começa a entender que os fariseus eram separados, mas eles combatiam muito contra Jesus. Os saduceus, ele era da linha sacerdotal, eram os que estavam dentro do templo, estavam oferecendo sacrifícios. Mas você veja que, apesar de toda, digamos assim, de toda as prerrogativas que eles tinham, mas eles acabaram, digamos assim, se tornando religiosos. Atos 5:17. Atos 5:17. Desculpa. Vamos lá. Atos 5:17. E levantando-se o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, e eram eles da seita dos saduceus, encheram-se de inveja. Pronto, então veja só. Sumo sacerdote, aí esse texto é muito rico, 5:17, Lucas descreve que os saduceus,
eles da linha sacerdotal, Isso. eles quando viram Jesus, combatendo com o que Jesus falou, eles se encheram de ira. Então está se confirmando que tanto os saduceus, que era da linha sacerdotal, como os fariseus, que eram separados, eram facções, eram grupos dentro de... Então eles não eram unânimes, entre eles já tinha todos esses embates, né? Aí vamos continuar daqui, para a glória do nome de Jesus. E também, né, assim, alegavam aceitar apenas os 5 livros de Moisés, o Pentateuco, com certa reserva, pois não acreditavam em anjos e espíritos e nem na ressurreição. Eles acreditavam no Pentateuco, que é os 5 primeiros livros da palavra de Deus, que era traduzido como o livro de Moisés, mas eles tinham as ressalvas que eles não acreditavam em anjo e não acreditavam na ressurreição. Que os fariseus acreditavam na ressurreição. Atos capítulo 23, versículo 8. E os saduceus eles rejeitavam, né? Eles rejeitavam os demais livros do Antigo Testamento, ou seja, do Antigo Testamento eles só acreditavam no Pentateuco, os 5 primeiros livros. Os demais livros eles não tinham como referência de santidade. Atos 23, 8. Porque os saduceus dizem que não há ressurreição, nem anjo, nem espírito, mas os fariseus reconhecem uma e outra coisa. Pronto, esse texto é excelente, ele faz justamente a comparação entre um e outro, eles quem está explicando essa referência bíblica, confirma exatamente essa situação. Então, quando a gente começa a perceber, eles tinham muitas influências, eles estavam, digamos assim, dentro de um contexto religioso que fazia com que as pessoas acreditassem nele. Exato. Quando Jesus é inserido nessa vida humana dele, começa a ter, digamos assim, a ensinar o reino dos céus, começa a causar ou seja, quem discorda, vamos nos unir, porque dessa forma é o único jeito que a gente tem de poder, digamos derrubá-lo, né? Aí também vamos entrar com os herodianos, que é o terceiro grupo. Sim. Quem são os herodianos? Falamos do fariseu, falamos do saduceu, falamos dos fariseus, dos saduceus. Eles tinham, assim, eles tinham eles trabalhavam nos tribunais. Eles tinham uma influência muito grande assim na alta sociedade. E os herodianos eram os apoiadores da dinastia de Herodes. Governo. Uma espécie de marqueteiros. Vamos explicar aqui, veja só. Os herodianos de Herodes. E quem era Herodes? Herodes era um judeu que era nomeado por Pilatos. E Pilatos era, digamos assim, um responsável pelo Império Romano. O Império Romano dominava todo o mundo. E aí, para dominar todo mundo, ele precisava botar governadores. Então, Pilatos era romano que governava uma quantidade, digamos assim, para traduzir para os dias de hoje, uma quantidade de estados. Para, digamos assim, controlar o povo judeu, porque eram muitos judeus que estavam subjugados ao Império Romano. O que é que eles colocavam? Colocavam Herodes. Herodes era um título. Herodes não é Herodes é feito um governador. E esse governador, que era judeu, ele servia, pastor Alain, a Pilatos, que era um representante do Império Romano. Aí você começa a entender que os saduceus, ele tinha uma influência grande porque eles estavam na alta sociedade. Isso. Os fariseus estavam dentro do sinédrio. E os herodianos eram aqueles que eles apoiavam o governo dos Herodes, que estava subjugado aos romanos. Mas os fariseus, digamos assim, eles não concordavam, os saduceus também não, mas eles não concordavam, porém estava se usufruindo da situação. Eu estou explicando isso, irmão, para você entender como Jesus entrou nesse ambiente. Eles tentaram colocar Jesus a todo custo na questão política, porque eram grupos políticos, né, entre eles, e eles tentavam, de certa forma, na realidade deles, dos grupos, eles queriam provar que Jesus
estavam em contradição. Não é? Eles queriam derrubar, ver brecha de toda forma para tentar desmificar, não é, a deidade de Cristo, a sua santidade. Né? Pronto, então veja só, esses herodianos, eles apoiavam o governo de Herodes, que era o governo de um judeu sobre os judeus, porque aí aceitava, né? Como se fosse, vamos traduzir hoje, é colocar um crente para poder acalmar uma ala da sociedade dos evangélicos, dos protestantes. É como se, poxa, tá lá dentro um... E aí, veja só, eu estou explicando isso porque a gente entende isso aqui da vida humana de Jesus, que ele não desrespeitou ninguém, mas ele cumpriu o que o Pai queria que ele fizesse, que era salvar as vidas. E você veja que estava todo mundo buscando seus interesses ali. E a gente veja que tudo isso me chama a atenção, pastor Alain, Lucas 24. Deixa eu ler aqui, Lucas 24, que colabora com essa fala que eu estou dizendo aqui, para os irmãos terem uma visão ampla do que as Escrituras falam, para a gente poder entender. Porque às vezes a gente lê um texto, pastor, e a gente não consegue compreender ele com profundidade, porque tem toda uma história que está sendo desenvolvida. Lucas 24 chama muita atenção dos dois jovens do caminho de Emaús, glória a Deus. Versículo 21, olha só, versículo 20, Lucas 24, 20, que vai confirmar um pouco dessa vida social, dessa expectativa até que alguns discípulos tinham de Jesus na vida social, política. E você veja aqui, versículo 20, vai assim, e como os principais dos sacerdotes e nossos príncipes entregaram a condenação de morte e o crucificaram. Isso é a narrativa dos dois discípulos do caminho de Emaús. E nós esperávamos que fosse ele que remisse Israel. Exatamente, remir era tirar ele desse governo romano. Isso. E as expectativas que eles tinham concernente a vida de Jesus era humana, mas não era só humano que Jesus queria que olhasse. Jesus queria ver o reino dos céus. Exato. E aí diz aqui, mas agora com tudo isso, e já hoje, o terceiro dia, desde que estas coisas aconteceram. Então, nessa época aqui, Jesus já tinha morrido, tinha ressuscitado, e eles estavam esperando com essa visão humana. Então, eu quero abordar aqui nesse ponto que a gente vai entrar para a vida social e religiosa de Jesus, mas abordando o seguinte, que Jesus entra nesse contexto, fariseu, saduceus, herodiano, e algumas pessoas entendiam que Jesus tinha um propósito, mas outras pessoas não entendiam, pastor Alain. Exato. Não entendiam, achavam que Jesus estava numa perspectiva somente social. Eu vou libertar, porque a promessa que Deus fez para Israel não era a promessa de viver sob o jugo de nenhuma nação. Não era. Porém, do pecado, porém, da desobediência, gerou toda uma situação. Mas não está fora do controle de Deus. E eles queriam, pastor, a todo custo parar, não é, o crescimento, porque a multidão começava de certa forma, a crescer em volta de Cristo, né? E eles vendo essa ameaça, eles tentavam empurrar Jesus contra o governo romano. Aqui no Evangelho de São Marcos, no capítulo 12, no versículo de número 15 ao 17, pastor, diz o seguinte, olha, então ele, conhecendo a sua hipocrisia, disse-lhe, por que me tentais, Jesus, né? Trazei-me uma moeda para que a veja. E eles lhe trouxeram e disse-lhes, de quem é esta imagem que está aqui na inscrição? E eles lhe disseram, de César. E Jesus disse, então, Jesus lhe disse, então dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E eles ficaram maravilhados. Porque eles que tentavam, justamente os herodianos, tentavam empurrar Jesus contra o governo. Já que havia já que os judeus estavam muito influência pelo governo romano. E aí é interessante que, veja como uma coisa puxa a outra. Os herodianos, eles concordavam sobre o tributo que era colocado, porque era pago um imposto alto, e o judeu tinha que pagar os romanos. E que aparece esse contexto? Mateus,
Mateus, ele trabalhava, interessante que ele trabalhava na coletoria, né? Exato. Mateus, tem Zaqueu também que trabalhava, era um judeu, então Exato. alguns não gostavam porque ele era um judeus, Isso. mas trabalhava para o governo humano e também eles iam lá cobrar os impostos. Glória a Deus. E aí esse texto que o senhor leu é exatamente isso, ele dizia assim, poxa, ele não está negando que não deve pagar imposto. Então você veja uma vida social, uma vida responsável, não indo de contra as leis, uma vida ética. Sim. Então Jesus deu todo o exemplo. Então por mais que eles procurassem problemas, não encontraria. Aí eles formaram um conselho com os fariseus com o propósito de matar Jesus, assim livrar-se dele. Então veja só, agora começa a união das trevas, podemos dizer assim. Saduceus, fariseus, que é os principais grupos religiosos da ocasião, que tinham grande peso sobre Israel. Tanto prova disso que os sacerdotes levaram para quem? Para Herodes, levaram para Pilatos para matar Jesus. Por quê? Porque eles eram representante legítimo de Israel perante o governo de Roma. Já que eles não encontraram brecha na lei, então tem que esbarrar de qualquer forma. Tem que criar uma situação. A gente está falando todo o plano aqui um pouco da salvação, mas já está aproveitando toda a convivência. Eu queria que, por gentileza, pastor Alain, Marcos 3,6. Então, esses grupos, meus amados irmãos que estão nos acompanhando, estamos abordando sobre a vida humana de Jesus, estamos abordando sobre os grupos religiosos de dentro de Israel, onde Jesus trazia um desconforto para eles. Por quê? Porque Jesus, digamos assim, discordava da forma com que eles viviam, porque não era a vontade do Pai isso. Eles interpretavam de forma incorreta. Posso ler, por gentileza? Pois não, pastor. Evangelho de São Marcos, capítulo 3, versículo 6. E tendo saído os fariseus, tomaram logo conselho com os herodianos contra ele, procurando ver como o mataria. Ninguém vivia pacificamente, esses grupos, os herodianos, os fariseus, os saduceus, não viviam com harmonia. Mas, como cada um de uma forma individual tentou impedir o avanço de Jesus, porque na perspectiva humana, eles não estavam preocupados com o povo, eles estavam preocupados com eles. Quando eles viram que as pessoas estavam dando muito crédito ao que Jesus estava pregando, porque Jesus veio desfazer a obra das trevas, veio trazer paz, e ninguém estava preocupado com a parte do outro, porque tinha tributo, tinha posição social, tinha vários lugares, e eles estavam muito bem, obrigado, mas o povo não, o povo estava sofrendo. E Deus veio e começou. Aí eles tomaram esse texto aí. Eles tomaram o conselho. Então, a vida é o segundo subtópico, assim, a vida social e religiosa de Jesus. O mestre participava de uma vida social intensa. A escolha dos seus discípulos, como Felipe, André, Pedro, Natanael, aconteceu no ambiente entre amigos. João capítulo 4, versículo do 4 ao 6. Os 2 primeiros capítulos de Lucas apresentam um começo muito humano de Cristo, apresentando amigos, vizinhos, parentes, como Zacarias, Isabel, filho de Zebedeu, e João e Tiago. Então, nesse ponto aqui, Jesus, quando chama os seus discípulos, de uma forma sobrenatural, ele estava entre amigos. Ele começa a chamar um por um, porque ele dizia assim, como ele disse para Natanael, vem e segue-me, que a partir de hoje tu vai ver o céu aberto. Então, se Jesus não fosse Deus, como é que ele ia fazer aqueles sinais que Nicodemo diz? Ninguém faz estes sinais se Deus não for. Então, mesmo humano, ele tinha os sinais para mostrar o propósito de Deus. Exato, pastor. Tá certo. Então, ele viveu, né, pastor, assim, de forma muito intensa, né? Jesus viveu de forma muito intensa. Sim, para poder ele conhecer os discípulos, chamá-lo assim de forma muito particular. Ele jantava na casa de Lázaro, de Marta. Exato. Ele após evangelizar, ele entrava, ele comia. Exato. Então, assim, alguns acabaram nem entendendo que Jesus era Deus de tão humano. Onde é que a gente pode dizer isso aí? Vamos lá, pastor. João capítulo 14. Então, Jesus tinha uma vida tão social, meus irmãos. Jesus convivia tanto com eles. Tem muitas passagens que eu acho que outras situações. Tem a questão do mar,
Deixa eu ver aqui, João 14, quando Jesus estava falando que eu sou o caminho, a verdade e a vida, quando ele vai narrando para os discípulos estavam tão acostumados com Jesus. Versículo 8, olha, veja só, disse-lhe Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Olha a resposta de Jesus, João capítulo 14, versículo 9, disse-lhe Jesus, estou há tanto tempo convosco, e tu me perguntas, quem quer ver o Pai? Quem me vê, vê o Pai. Então, os discípulos estavam tão acostumados, pastor Alain, a conviver, a comer, a ver ele dormir. Pastor, e uma coisa muito interessante é que Jesus, ele não somente os conhecia, como também conhecia o seu parentesco, não é? O próprio Tiago, filho de Zebedeu, ele mostra uma certa intimidade, ele mostra que realmente estava ali com eles, e isso aí trazia um certo conforto. Como é que uma pessoa refere-se ao Senhor e fala no nome do seu Pai? Como que diz, e mostra realmente que havia uma intensa, não é, troca realmente humanitária entre eles. Então, e isso tem muita situação. O aspecto físico de Jesus, Lucas, capítulo 2, versículo 40 e 52, desenvolvimento físico, desenvolvimento mental. Então, essas citações bíblicas estão simplesmente colaborando com aquilo que a palavra de Deus fala, que ele tinha um corpo humano. O pastor Alain vai... Lucas 2. Capítulo 2, versículo 40 e o versículo 52. Capítulo 2, versículo 40 e 52. Isso tudo prova que ele teve uma mãe, que a gente já citou em outras passagens. Vamos falar outros textos bíblicos. Tudo que nós estamos falando, meus irmãos que estão nos acompanhando, que porventura ligou agora a Rádio Novas de Paz, na 88.1, nós estamos abordando sobre as experiências, a experiência humana de Jesus. Por que a experiência humana de Jesus? Porque colabora com o estudo anterior, mostrando que ele é 100% Deus e 100% homem. Pastor Alain Masmo, Lucas, por gentileza. Lucas 2,40. E o menino crescia e era fortalecido em espírito e cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava com ele. Então ele crescia, teve um corpo, desenvolveu. As pessoas se acostumam tanto com Jesus, pastor Alain, porque a gente, quando lê a palavra de Deus, a gente acha que é tudo muito rápido. E na verdade não é rápido. Então veja só, até ele cresceu como uma pessoa. Ele não fez assim, comeu fermento e da noite pro dia, não. Imagina lá, Jesus nasceu, olha, com 30 anos, começou o ministério dele. Então hoje é só conviver com ele. Aí uma coisa que é interessante aqui, os sinais de Deus, quando começa o ministério dele, Jesus foi para um casamento. E Maria sabia que Jesus era Deus. E também se confundia, porque ela falou com Jesus sobre quando acabou o vinho, ou seja, Jesus vivia uma vida social, Jesus ia com a sua mãe, Jesus estava caminhando. Então tem muitas, eu não sei, a gente vai abordar lá no segundo tópico, falando sobre as heresias. Verdadeiramente sem fé, pastor Alain. Exatamente, pastor. Verdadeiramente sem fé. Vamos dando continuidade aqui para a gente concluir esse terceiro tópico. Diz a característica própria do ser humano. Jesus nasceu de uma mulher, embora gerado pela ação sobrenatural do Espírito Santo. Seu nascimento, contudo, foi normal e comum a qualquer bebê. Ele sofreu, chorou, sentiu angústia. Hebreus capítulo 13, pastor Alain, nos ajude aí. Hebreus capítulo 13, versículo 12. Então, tem muitas citações bíblicas, tem muitas aqui, exemplos que ele sofreu, que ele se alegrou, que ele tinha uma mãe que nasceu, ele não apareceu, ele não era um fantasma, ele não tinha uma natureza, como nós aprendemos no estudo anterior, uma natureza mista, né? Humano com divino, não, era distinta, uma natureza distinta da outra. Hebreus 2, 12. 12. Hebreus 13, 13 e 12. Pois não, Hebreus 13, 12. Nos diz aqui a palavra, Hebreus 13, 12. Glória a Deus. Nos diz a palavra. E por isso, também Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, padeceu
fora da porta. 13:12. Pronto, então sangue, ele padeceu. Todas as características humanas. Tem muitas características específicas dizendo sobre isso. Até em Mateus, né, o texto que nós lemos aqui, a leitura bíblica em classe, que temos aqui Mateus, capítulo 26, versículo 38. Então lhes disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Então a gente vai estar aqui mostrando. Mateus também, né, pastor? Capítulo 4, versículo 2. Quando ele estava jejuando 40 dias e 40 noites, ele teve fome. Teve fome. Uma característica. Ele se irou quando ele entra dentro do templo, estava tendo um comércio dentro. Então, quando a gente tem várias passagens bíblicas, a gente está aqui mostrando para os irmãos que o senhor citou uma passagem bem interessante. Porque ele também dependia do Espírito Santo. É mais difícil de compreender, sim, porque como servo, após ser batizado, foi conduzido pelo Espírito Santo ao deserto. Mateus capítulo 4, versículo 1, mostra que mesmo ele sendo Deus, mas ele estava como servo, como ser humano. E o Mateus narra que começa a ter uma direção do Espírito. O Espírito Santo já começa a ser apresentado, porque o Espírito Santo só vai ser evidenciado lá em Atos dos Apóstolos. Isso. João 14, Jesus diz que vai ao Pai, mas vai enviar o Consolador. Então, o Espírito Santo já começa, digamos assim, a ser apresentado com mais naturalidade. Por quê? Porque para o povo judeu, o Espírito Santo, ele era uma referência para o judeu, para os governantes, para os reis, onde era ungido, e aquela unção que descia sobre o rei representava que o Espírito do Senhor estava sobre ele. Então, existia uma consagração. Então, não era todo mundo que era ungido, era somente os reis e os profetas que tinham também a menção do Espírito de Deus. Então, o Espírito Santo começa a ser narrado nos evangelhos e tem, digamos assim, a propagação mais intensa, pastor Alain, lá em Atos dos Apóstolos. Mas nessa narrativa bíblica, mostrando que o Espírito Santo conduzia Jesus, provando que ele estava num corpo, provando que ele era servo, provando que ele tinha necessidade e provando que existia um projeto de Deus para mostrar, dizer assim, ó, como eu estou fazendo com Jesus, eu vou fazer com a minha igreja. Bom, pastor, o próprio Satanás, ele reconhece a humanidade de Cristo quando ele pede para Jesus transformar essas pedras em pães. Se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Ele mesmo sabe. Ele conhece as duas situações, pastor. Duas, ele reconhece a necessidade da fome, mas reconhece que ele é Deus. Porque se ele não reconhece que Jesus era Deus, não poderia fazer o milagre de transformar as pedras em pães. Mas uma coisa também que o diabo, nessa mesma passagem bíblica, a gente aprende, é que o diabo queria que Jesus se rebelasse. Porque se o Espírito Santo está conduzindo Jesus ao deserto, existe um propósito de Deus que, através do sofrimento, Deus vai nos dar vitória em cima das provas, glória a Deus, da tentação. Aí o diabo diz assim, rebela. Rapaz. Tu sai da vontade do teu Pai, sai da vontade do Espírito Santo. É o que o diabo está fazendo hoje. Exatamente. Deus está te provando, meu irmão, tá? Deus te deu fé, te deu. Aleluia. Você está sentindo angústia, tá? A Bíblia diz que nós não temos um sumo sacerdote que não se compadeça de nós, porque ele sente a mesma dor. Então, a dor que você está sentindo da rejeição, meu irmão, a dor que você está sentindo do desprezo, a dor que você possa estar até sentindo de alguma privação, digamos assim, material, que seja um ambiente para você descansar adequadamente, ou até privado, pastor Alain, do alimento. Sim, e aí você está se perguntando hoje, meu Deus, por que isso? A gente está explicando que Jesus, como ser humano, ele como Deus sabe de tudo, mas como servo, ele passou por tudo isso e venceu. E concluindo aqui esse primeiro ponto, mostrando da vida social, intelectual, da vida humana, do convívio de parente, de amigo, da sociedade, todos esses pontos aqui nós abordamos para a glória de Deus, comprovando isso. Agora, o que a gente vai abordar aqui, nosso pastor Lão vai dar continuidade aqui, nesse segundo ponto, é falando sobre as heresias que negam a humanidade de Jesus. Olha, pastor Alain,
A gente passou um bom tempo aqui, glória a Deus. Olha, muitas passagens bíblicas que a gente poderia citar, são inúmeras. Eu não sei como é que existe algo que discorde de um negócio desse. Há quem discorde, pastor. Há quem discorde. É inacreditável. É inacreditável, exatamente. Mas a gente precisa ensinar, por isso que a gente ficou aqui um bom tempo. Leia tal versículo, leia. Porque é importante, meu amado, confirmar o que está escrito. Você, nessas situações que a gente fala aqui, é bom que os irmãos, pastor Alain, à medida que a gente vai pedir para o senhor ler, é lógico que vamos escutar, mas os irmãos aí comprovando o que está escrito. Porque é importante, é um exercício espiritual, um exercício de busca, de você ter a habilidade de manusear bem a Bíblia, porque isso também passa a ser um exercício, sim, amém? Sim, com certeza. Pastor Alain Máximo, agora está o senhor aí falando com uma pessoa aí na história da igreja que discordava que Jesus não estava num corpo humano. Pastor, isso aí, esse segundo tópico, não é uma coisa assim muito recente, né? Já desde muito tempo que a igreja vem refutando contra a heresia. Né? Então, a heresia que negam a humanidade de Jesus, destaca-se aqui o apolinarismo. O apolinarismo, ele vem do Apolinário, que foi o bispo de Laodiceia, que nasceu provavelmente por volta de 310 depois de Cristo e morreu em 392. Então, o apolinarismo já é a primeira, né, daqui vamos estar vendo no decorrer desse estudo, mas uma das primeiras aonde ele consiste aqui de uma forma muito criteriosa, porque esse apolinarismo vem do bispo, né, daqui da Laodiceia, e eles, justamente, meu pastor, o autor, ele fala aqui que eles trazem elementos construtivos do ser humano, ou seja, eles fazem o constitucionalismo, né? A constância da carne com o corpo. Então, eles trazem essa heresia que fala aí sobre a questão da alma, do animal, e sede dos desejos, das paixões, da apetites, a pneuma. Não é? Então, em relação de Jesus, dizia que ele possuía a soma humana, não é? Do pichê, que é humana, mas não uma pneuma humana, segundo o Apolinário, o verbo lá no capítulo 10 do Evangelho de João, pastor, no versículo 11 e 14, ele teria ocupado o lugar da alma na encarnação e com isso negando Jesus como tivesse o espírito humano. Ou seja, eles discordam que Jesus... João capítulo 1, ele fala assim, porque lá Paulo fala da tricotomia, né? Corpo, alma e espírito. Ele fala da matéria e fala do espírito. Ele fala a pneuma, ele diz que Jesus, ele reconhece a deidade de Jesus, mas não no corpo humano, somente no espírito. Isso. Então veja como é que ele consegue entender, porque aí quem foi Apolinário? Ele foi um bispo. Então veja só, o cara está dentro da igreja e veja a paciência de Deus. O cara morreu com 82 anos. Veja só, ele estava dentro da igreja, era um homem de muita importância dentro da igreja. No terceiro, quarto século, você veja que as pessoas estavam dentro da igreja. Quando lê esse texto aí que nós lemos aqui, João capítulo 1, versículo 1 e 4, que a gente é bom ler novamente, nunca é de menos ler, porque a discordância desses heréticos, eles começam a abordar em textos que vai exatamente mostrando sobre a questão do Espírito, mostrando do Verbo, capítulo 1, e 1 diz assim, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Então há uma distinção entre Deus e Jesus, que a gente já explicou anteriormente, que alguns entendem que só existe Deus, outros só entendem que só existe Jesus, mas está muito claro João falando que existia Deus e Jesus. O Verbo estava com... Aí no versículo 14, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Aí Apolinário, fazendo a distinção do corpo físico e do corpo espiritual, ele entende que é o que o senhor está falando aqui, abordando, né? Que se teria ocupado o lugar da alma na encarnação. Com isso, negando que Jesus teve um espírito humano. Ele começa a dizer assim, ó,
Jesus não teve o espírito humano. A gente falou aqui que ele teve fome, ele teve sede. É como se assim, se Jesus no espírito não fosse o espírito humano, fosse o espírito de Deus, então ele não precisava comer. Exato. Ele ia ficar 24 horas assim, ligado o tempo todo. Mas já a gente até compreende, assim, tenta compreender como é que a pessoa pensava. E essas ideias, pastor Alain, não eram uma pessoa isolada, não. Para ele, o pastor está lendo aqui, para ele ser excomungado. Ele teve muitas pessoas que aderiram, muitas pessoas que aceitaram, muitas pessoas que acreditaram dessa forma. Então, justamente, pastor, essa tese do apolinarismo era uma tese assim que realmente tentava convencer esse grupo, porque o apolinarismo, como o senhor bem frisou, ele sustentava aqui que Cristo ele possuía somente um corpo, não é? Possuía o corpo humano, mas a sua mente, a sua alma, assim, a racional, foram substituídas por logos, ou seja, não é o verbo, logos, palavra. Então, é somente ali um ser. A mente em si, ela é santa, mas o corpo era uma coisa muito complexa que eles tentavam introduzir, e com isso eles traziam, eles conseguiam, infelizmente, levar outras pessoas à crença. É natural, eu já citei esse texto, vou citar novamente para que a gente possa esclarecer mais. Assim, primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, versículo 14, em outros, eu acho que assim, eu vou citar esse texto aqui, eu acho que de todos os estudos falam sobre sete heresias, para poder a gente fundamentar que a mente humana, ela consegue processar, mas nós não temos uma mente natural, nós temos uma mente agora espiritual. Há um conflito, Gálatas diz que há uma luta contra a carne e contra o espírito, é natural, porque existe a vontade de Deus na nossa vida, existe a nossa vontade. Jesus falou, diz, quem quiser seguir a ele, nega a si mesmo, tome a sua cruz, ou seja, deixar o meu desejo humano que me leva a um juízo, que me leva a uma perdição, que me leva à ruína, porque quando Jesus mandou negar a si mesmo, dá a entender que você vai ficar sofrendo, você vai ficar, como se a vontade humana, pastor Alain, levasse para uma coisa boa. Vê só, é inconcebível isso. Como é que Deus quer que você tenha uma vida de paz, de felicidade, uma vida próspera, a sua família toda agraciada, a sua família vivendo na plenitude da felicidade que Deus quer, mas no mundo desse cheio de pecado, e cada um quer fazer o que quer. Exato. Cada um segue os seus desejos, os seus instintos humanos. E está dando aonde? É pai contra filho, filho contra pai, marido contra mulher, mulher contra esposo, ovelha contra pastor, pastor contra ovelha. Então você veja que o desejo humano, ele está ali com esta verdade, e eu estou lendo esse texto aqui para fundamentar o que Apolinário falou. Dizia assim, ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, versículo 14. Aí diz assim, porque lhe parece loucura e não podem entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Então, Apolinário era um bispo, mas ele não estava com o Espírito, não estava com a fé, e por isso é um passo para as heresias. Exatamente, pastor. Como é que eles podiam dizer que Jesus não era plenamente humano e que faltava, né, uma alma racional, se Mateus, a gente for lá, Mateus 26, 38, vai dizer o seguinte, Mateus 26, 38. Então lhe disse, a minha alma está cheia de tristeza. Olha aí, tá? A minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e velai comigo. Ou seja, refuta totalmente essa tese do apolinarismo, não é? Que justamente fala que Jesus não era plenamente humano, porque faltava uma alma racional. Aí confirma isso que a gente está falando aqui, porque é justamente isso, o versículo 15, mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele por ninguém é discernido. Por quê? Versículo 16, porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós
Paulo está dizendo para a igreja de Corinto, está dizendo para você que está nos acompanhando, mas nós temos a mente de Cristo, nós temos a fé. A gente, quando lê isso aqui, a gente entende, a gente discerne, a gente consegue compreender, porque o Espírito Santo nos ajuda a revelação da palavra de Deus, a iluminação da palavra de Deus em nossos corações. Mas a gente está abordando sobre a questão da heresia, que é esta pessoa. Então, quando você se deparar com uma pessoa que discorda do que a Bíblia está dizendo, você entenda que ela não tem o Espírito de Deus. Ela pode ter muitos cursos, ela pode ter uma intelectualidade muito grande, ela pode ser uma posição muito de destaque na sociedade, mas Paulo diz que Deus escolheu as coisas vias e loucas, ou seja, vias e loucas é como Deus diz assim, porventura vem alguma coisa boa de Nazaré? Exatamente isso. Não sei se os irmãos estão me compreendendo, é exatamente essa a questão. Então, o que é que acontece diante de tudo isso? A reação da igreja, pastor Alain. Isso dá continuidade. Então, os que estavam dentro da igreja, os apologetas da ocasião, diziam assim, rapaz, não é bem por aí o caminho, não. Aí tem uma reação. A igreja ela vai refutar, não é, o apolinarismo, e a proposta aqui do autor, ele vai dizer que a humanidade plena de Jesus está clara no Novo Testamento, que fala do corpo físico de Cristo, Lucas 24, 36 ao 40, pastor. E também no Evangelho de João 2:2, não é? E aqui fala, a igreja ela vai se prontificar, porque há uma negação da humanidade física de Cristo, onde a questão da tese, não é, do apolinarismo vai dizer que Cristo ele era plenamente, ele vai refutar a plenitude humana de Cristo e vai dizer que a alma não tinha uma concepção racional, ou seja, era somente um homem. Era somente um homem. Há uma discordância, assim, eles tentam explicar pela razão humana. Exatamente. O que não se explica. O que não se explica, pastor. Lucas 24, uma citação, né? Eu vou ler aqui o 39. Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo, tocai-me e vede, pois o espírito não tem carne, nem ossos, como vedes que eu tenho. E dizendo isto, mostrou-lhes as mãos e os pés. E não crendo eles ainda por causa da alegria, que estando maravilhados, disse-lhe, tende alguma coisa para comer? Então prova aqui toda que Jesus não tinha as características físicas, psíquicas, orgânicas. Jesus, e ele era um homem, pastor, né? Os pregos, né, mostram aí os pregos fixos, né, nas mãos, os pregos fixos nos pés. Jesus ele era homem, ele sofreu como homem, ele tinha um espírito racional, como muitos deles aí estavam aí dizendo. Então ele crescia, Jesus ele crescia em sabedoria, também a gente viu lá logo atrás. Então ele tinha esse aspecto físico lá, em Lucas 2,52, onde o nosso pastor Ramiro Canto frisou, ele crescia em sabedoria, ele crescia na graça. Então mostra que Jesus, ele tinha sim a sua humanidade, ele era plenamente humano. Ele era plenamente humano, não é? Em João 19,34 também diz, mas um dos soldados lhe abriu o lado com uma lança, mostra a humanidade, não é, de Cristo. Mateus capítulo 4, versículo 2, e tendo jejuado, nós fizemos também essa leitura logo após. Então tudo isso aí mostra, tudo isso aqui desmonta a tese do apolinarismo, né, que refuta a plenitude humana de Cristo e mostra que Jesus ele foi homem e foi Deus. Ora, em momentos ele agia como homem e em momentos também ele agia ali como o próprio Deus, como Espírito. Teofanicamente ele apareceu depois que ele morre, ele ressuscita, ele aparece entre os discípulos ali, ultrapassando a parede, e Tomé que estava ali no meio ficou meio que abismado, pastor, como é que pode, não é? Um homem que morreu e está aqui na nossa frente, ele ultrapassa a parede teofanicamente e ele pede para que Tomé toque. Veja que Paulo, nas suas chagas. Lembrando que em quase 151, que você vai concluir aqui esse ponto aí, que no concílio de Calcedônia, Apolinário, o pessoal excomunga ele, porque ele estava com essas ideias dentro da igreja. E como ele era uma autoridade, era um bispo, ele estava explicando e estava tendo uma adesão. E no
carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 5. Veja esse texto. Eu acho rico a palavra de Deus, que às vezes a gente lê um texto desse, pastor, e sem a compreensão do contexto geral, e essa lição da escola dominical falando sobre esse estudo bíblico Novas de Paz, falando sobre as seitas heresias, a gente vê, eu começo a enxergar de uma outra visão os textos que a gente lê que parece não ter nenhum sentido. Veja o que Paulo disse, versículo 5 de primeira carta a Timóteo, capítulo 2, diz assim: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Paulo, aí você lê um texto desse aqui, não entendi muito bem não, é exatamente isso, e que 451 no concílio lá de Calcedônia, ou seja, que é o concílio, uma reunião das autoridades máximas da igreja, entre eles chegou à conclusão que Apolinário não tinha mais, é como se você estava sendo destituído do cargo de bispo, a igreja não estava aceitando, porque quem consagra, quem separa, quem ortoga, digamos assim, uma autoridade dentro da igreja é a própria igreja. Então, os presidentes, os bispos, os presbíteros, os pastores, ele faz uma consagração para que aquela pessoa sirva a Deus do que está escrito. Só que, eu estou traduzindo isso aqui porque às vezes os irmãos, pastor Alan, essa questão de concílio, acaba não conseguindo complexo, entender. Digamos assim, uma reunião dos pastores, chegou a uma conclusão de que, vamos dizer, o pastor Valmir está pregando uma coisa que não está escrita. Então, a gente vai excomungar Valmir, vai tirar ele não está autorizado a fazer parte mais desse trabalho dentro da igreja. Por quê? Por causa disso. E que aí é esse texto que eu li aqui, para a glória do nome de Jesus, que já Deus prepara tudo antes, pastor. Exatamente, pastor. E aí o autor ele vai dizendo também que também da alma, ele lá também da alma e do espírito. Então Jesus também ele foi também testificado lá em Mateus 26, 38. Essa humanidade de Jesus, ela é igual à nossa. Hebreus, pastor puder, Hebreus capítulo 2, versículo 14 e o 17. A diferença é somente a sua impecabilidade, porque Jesus, ele não pecou, mesmo ele tendo a sua natureza humana, convivendo entre nós, não houve nele nenhum dolo, nenhum pecado que pudesse contaminá-lo, né? Hebreus 2. Hebreus capítulo 2, versículo 14 e o 17. E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. E o outro versículo é o 17. Pelo que convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel, sumo sacerdote naquilo que é de Deus, para expiar os pecados do povo. Então diz claramente aqui, semelhante aos irmãos, corpo, alma, espírito, vontade humana, necessidade humana, mas ele era perfeito, porque jamais desfaria a obra do pecado, da obra de Satanás, se ele não fosse Deus. Aí é as duas naturezas de Jesus. Está muito claro isso, para a glória do nome de Jesus. 1 Timóteo também, pastor, para reforçar. Foi o que eu li agora, 1 Timóteo 2,5, não foi? Foi 2,5, que a gente deu uma citação. Porque há um só Deus, né? Um só mediador. Isso. Deus homem, Jesus Cristo homem. Jesus Cristo homem. Homem, como o pastor Alain, assim, no sentido da humanidade. Exato. Aí por isso que é o fruto desse trabalho. E aí aparece mais alguma coisa, pastor Alain, nessa... Tem um outro grupo aqui que é o monotelismo. O monotelismo é a doutrina cristológica do patriarca Sérgio de Constantinopla, que ensinava a ver em Cristo uma só vontade. Então, o termo ele vem de duas palavras gregas, monos e único, e telesma, que é vontade e desejo. Era a tentativa de conciliar a teologia monofísita com o credo de Calcedônia. E aí
eles tentavam reafirmar que as duas naturezas intactas, separadas e inconfundíveis eram uma só pessoa em Jesus. Cada um acaba enxergando de uma forma, porque é justamente isso que a gente está tentando explicar, porque não é uma coisa simples, mas a fé faz a gente compreender um pouco isso. E é justamente isso que o senhor está colocando aí. Pastor. Então, o monotelismo foi uma doutrina cristológica que surgiu ainda no século VII, não é? E afirmava que Jesus ele possuía apenas uma vontade, a vontade divina, não é? E negando a si mesmo a sua plena humanidade. Ou seja, a gente observa que Jesus, ele teve vontade, quando estava na cruz do Calvário ali, sofrendo, ele vai dizer: Pai, se for possível, passa de mim este cálice. Ele tinha vontade própria, como homem, mas ele disse que não se faça a minha vontade, mas a tua. A vontade dele era sair dali. Era sair dali. Como o ser humano estava assim, angustiado, assim, que confronta exatamente isso. Esse Sérgio, ele está colocando assim que, na verdade, Jesus não sofreu. Traduzindo, exatamente. Ou seja, a vontade de Jesus é como se assim, eu fiz isso, não senti dor nenhuma, aquela angústia ali não foi angústia, porque como Deus não senti nada. É como se ele está traduzindo justamente isso, pastor Alain, tentando explicar, mas é isso que a gente tenta passar para os irmãos, que como tem duas naturezas, como Deus ele tinha poder para desfazer o pecado, mas dentro da natureza humana ele sentiu angústias. E até aquele texto que diz assim: a minha alma está cheia de angústia, e angústia de morte. A Bíblia diz que ele suou sangue, ou seja, sabemos que fisicamente, organicamente, o sangue sai pelos poros devido a uma dor intensa. Então o corpo físico reage a uma pressão orgânica muito intensa que faz com que o suor saia, não saia o suor, saia o sangue pelos poros. Então, como é que ele não tinha um corpo humano e saiu isso? Exatamente. Então, um texto, a gente fala, para nós é comum, mas se a gente pegar vários textos, vai confrontar todas essas ideias. Evangelho de Mateus, pastor, capítulo 26, e no versículo de número 39, olha só, ele vai dizer: indo um pouco mais para diante, prostrou-se sobre o rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, né? Passa de mim este cálice, todavia que não seja como eu, e que não quero, mas como tu queres. Isso aqui mostra claramente que Jesus, ele tinha sim uma vontade humana, e ele não deixou de sofrer. Ele sofreu, ele padeceu, não é? Ele veio ele assumiu a forma humana como homem, mas ele passou por todos os trâmites, glória a Deus, como homem. Ele em nenhum minuto, em nenhum momento, ele disse: se eu quisesse, eu rogaria ao Pai, e o Pai me enviaria uma legião de anjos, ou seja, acabaria com tudo aquilo ali sem precisar de passar por aquele momento. Né? Então aqui ficou bem claro, né? Aí esse Sérgio, né, no concílio de Constantinopla, em 681, considerou o monoteísmo a heresia, ou seja, mais um concílio na frente, agora de 681. Você veja que volta e meia sempre tem alguém se levantando, alguém com ideias diferentes do que está escrito, e sempre tem os pastores, digamos assim, reunindo e tirando, digamos assim. E o estudo bíblico Nova de Paz, digamos assim, não é um concílio, mas ele aponta que se alguma coisa está diferente disso, está fora da vontade de Deus. Como o senhor bem frisou, pastor, não é somente ler, não é, a palavra, e pedir a Deus direção, discernimento, que é um dos dons que a igreja hoje está mais precisando, é ter discernimento para poder realmente saber essas heresias que surgem no cotidiano, pastor, que vem para contrariar os fundamentos básicos, né, da palavra. O que acontece, pastor? O discernimento do Espírito, ele vem pela leitura da palavra de Deus, porque você lendo, você vai estar se fortificando na verdade, e o Espírito Santo vai lhe mostrar o que está escrito, e você vai conseguir perceber toda essa dinâmica. Dando continuidade, vamos entrar aqui no terceiro ponto, para a glória do nome de Jesus, como essas heresias se apresentam nos dias de hoje. Ou seja, falamos das experiências de Jesus social, emocional, física,
abordamos várias passagens bíblicas. O pastor Alain colocou muito bem aqui, falando sobre Apolinário, sobre Sérgio, que foram homens que estavam dentro da igreja, mas que não acreditavam, tinham suas ideias e foram excomungados. E hoje, quais os países que Jesus visitou quando esteve entre nós? Podemos afirmar que Jesus visitou durante a sua vida terrena 3 países: Egito, Israel e a Fenícia. Egito, que está lá em Mateus 2, 14 ao 15, Israel, no centro de suas atividades, e Fenícia, atual o Líbano. Mas não falta crenças bizarras sobre a vida de Jesus. Não somente o movimento da Nova Era, mas vários grupos ocultistas costumam ensinar que Jesus esteve na Índia, e os mormons declaram que ele esteve nos Estados Unidos. A Bíblia, porém, nada disso menciona e ensina-nos a rejeitarmos as fábulas. Pastor Alain, primeira carta a Timóteo, capítulo 4, versículo 7. Meus irmãos, a gente não está aqui querendo, digamos assim, desqualificar. Nós não estamos aqui querendo causar nenhuma polêmica, mas nós temos que explicar o que a Bíblia fala. Então, algumas ideias atuais começam a fazer citações que Jesus esteve recentemente. Aí quando a gente fala da verdade, choca o outro. Não, vocês estão falando mal. Falar mal é dar um adjetivo de uma coisa que não é verdadeira. Falar a verdade é o que deve ser dito. A gente tem que ter essa coragem. Aí, exemplo, a mente humana começa a produzir coisas que quem está pelo Espírito até se choca se isso é uma verdade que as pessoas conseguem acreditar, pastor Alain. Verdade. Se eu posso ler por gentileza aí. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 7. É isso. 4,7 diz: mas rejeita as fábulas profanas e de velhas, e exercita-te a ti mesmo em piedade. Pronto, então existia dentro do povo judeu, como isso antes de começar a igreja, Paulo orientando aquele jovem pastor, isso era Timóteo. As pessoas estão com ideias que estão distanciando da essência do cristianismo. Era exatamente isso. Isso eu estou falando desse Deus que você está falando, mas quando a gente bota lá para frente, não era fábulas. As pessoas estavam discordando daquilo que estava escrito e levando muitas pessoas para distante da vontade do Pai. E aí você veja que é isso que a gente está estudando e a gente está colocando que já faltou as citações, né, pastor, mostrando que onde Jesus passou na sua vida terrena e ponto final. A gente pode até ler, né, pastor Alain? Por gentileza, Mateus capítulo 2, versículo 14 e o 15. E levantando-se, tomou o menino e sua mãe de noite e foi para o Egito. E esteve lá até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz: do Egito chamei o meu filho. Pronto, então uma citação. O Jesus, quando entra lá em Tiro e Sidom, Mateus, com aquela mulher cananeia, quando Jesus sai de Israel, e Mateus descreve sobre isso, e aquela mulher clamando a Jesus porque a sua filha estava horrivelmente endemoniada, e aquele discurso do eu vim somente para o povo judeu, enfim, aquele relato que mostra que Jesus ele saiu de Israel, tá entendendo? Mas aqui, como o senhor leu o texto de 1 carta de Timóteo 4,7, que a gente tem que rejeitar, e você que está nos acompanhando pelas redes sociais e pela rádio, a gente está abordando sobre que Jesus não esteve nos Estados Unidos. Algumas ideias elas são equivocadas. Os evangelhos não mostram que Jesus é estranho em sua comunidade, e muito menos um forasteiro. Ou seja, Jesus ele caminhou
A Bíblia diz lá em Mateus 9, ele diz que ele percorria, foi o texto que nós lemos. Sim. Ele percorria, o texto áureo, ele diz assim, e percorria Jesus toda a Galiléia. A Galiléia é uma região. Então Jesus não era desconhecido. Jesus não nasceu lá em Jerusalém, e nasceu lá em Israel e foi lá para outro país fazer viagem, caminhar pelo mundo todinho. A própria cura, pastor, daquele demoniano de Gandara lá em Decápolis, né? Jesus também teve em Decápolis. O encontro dele com a mulher em Samaria, também lá em João 4, versículo 4, 2, onde ele teve esse... Então ele mostra que realmente Jesus, ele como o senhor bem frisou, ele andava, as pessoas conheciam Jesus, tanto é que quando Jesus ele entrava na cidade, o alvoroço, não é, das pessoas era muito grande, que ovacionavam Jesus, rabi, mestre, e as pessoas ali que estavam ali, que queriam ser curados. Isso demonstra ali o momento onde Zaqueu ele sobe numa figueira brava, porque ele estava ouvindo, sendo clamado ali o nome de Jesus. A mulher também do fluxo de sangue, quando ela escuta que Jesus estava passando por ali, o Bartimeu também, que ele clamava, Jesus, filho de Davi. Então, ele era conhecido lá. Era conhecido, e como nós lemos no primeiro tópico lá, mostrando sobre os saduceus, os fariseus, os herodianos, eles estavam ali, marcação cerrada em cima de Jesus. E Jesus não tinha nem para onde sair muito, não. E ele dizia, eu vim para a casa de Israel. Ou seja, Jesus fez o que o Pai tinha colocado, propagar o Evangelho dentro de Israel, e ele estava ensinando aos discípulos, e depois, lá no final dos Evangelhos, ide por todo mundo. Aí a obra agora não é com Jesus, a obra com a sua igreja, com seus discípulos, ide por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Meu pastor, aí, diga. É bom frisar que Jesus ele era conhecido por nome. As pessoas não conheciam Jesus fisicamente, ouviam falar Jesus, não é? Isso é prova quando Judas ele foi entregá-lo para os soldados, ele teve que beijá-lo ele na face para poder reconhecê-lo. Em Mateus 13, 55 ao 57, vai dizer assim, Mateus capítulo 13, versículo 55, não é este o filho do carpinteiro? E não se chama sua mãe Maria? E os seus irmãos Tiago e José e Simão e Judas? Esse texto é fantástico, porque tem outras denominações que não acreditam que Jesus teve irmão. Aí eu queria ver o que é que vai com um texto desse. Porque diz que Maria só teve Jesus. Que diz que Maria Imaculada só teve Jesus. Está muito claro aqui. Primeiro Mateus capítulo 13, versículo 55. Não é este o filho do carpinteiro? Exato. E não se chama sua mãe Maria, e os seus irmãos Tiago, José e Simão e Judas, e não estando entre nós todos os seus irmãos? De onde lhe veio, pois, tudo isso? Versículo 57. E escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse, não há profeta sem honra, a não ser na sua pátria e na sua casa. Então, a gente já vai caminhando assim para o término, porque está muito claro aqui. Também está lá escrito lá em João, pastor, 7,15, se você puder ler. Sim. Justamente colaborando que Jesus só teve lá em Israel, teve na Fenícia, foi para o Egito, quando assim que nasceu. Então Jesus não teve em outro local, até porque o deslocamento dele, que na ocasião não tinha avião, né? Como é que ele ia se deslocar, fazer todo aquele percurso? Seria coisa até assim improvável. Mas você pode ler, por gentileza, João 7,15. 7,15 do Evangelho de João. Nos diz aqui a palavra. E os judeus maravilhavam-se, dizendo, como sabe este letras, não as tendo aprendido. Ou seja, Jesus, por ser Deus, né, mas também ele tinha uma capacidade de compreender tudo aquilo, porque foi ele mesmo que fez todas as coisas. E eles falam, como é que esse menino sabia disso? Qual foi a faculdade que ele aprendeu? Requer muito tempo para você aprender tudo isso que ele está falando.
Então Jesus não era desconhecido. Aí diz assim, Jesus era visto como alguém da comunidade, que confronta justamente algumas pessoas que dizem que Jesus foi caminhando, foi para outros países. Essa invenção desses esotéricos contraria o relato do Evangelho de Lucas 4, do 22 ao 24, onde o Senhor Jesus é representado como alguém que era natural na comunidade do seu povo, no caso de Israel, e não como um estrangeiro. Sua maneira de viver com seus ensinos reflete a cultura judaica e nada há que se compare com a cultura hindu. Não é este o carpinteiro, filho de Maria, e irmão de Tiago, e de José, e de Judas, e de Simão? E não estão aqui conosco suas irmãs? E escandalizavam nele. Foi o texto que nós lemos, está lá em Marcos 6, capítulo 2, versículo 3. Ora, tal atitude do povo não justificaria se Jesus fosse um recém-chegado na Índia. Então, veja, ele está falando dos Estados Unidos, fala que Jesus estava lá na Índia. Então, começa a distorcer o que a palavra de Deus assim nos orienta, né? Então, que a gente possa, meus irmãos, através do nome de Jesus, compreender, a gente colaborar, né? O Estudo Bíblico Nova de Paz, ele tem essa prerrogativa de poder contribuir. Sim. Que algumas pessoas hoje igrejas que levam o nome de Jesus, que fala do Evangelho, mas que se você pesquisar, se você der um pouquinho de paciência e você comparar o que está escrito nesses muitos textos que nós frisamos para os irmãos, que dizemos ler, alguns deles até repetitivos, pastor Alain, Verdade. até, digamos assim, concordando quase a mesma coisa, porque para cada passagem bíblica, ela tem um direcionamento. Sim. Quando o Evangelho foi escrito para ser alcançado todos os povos da terra. E cada um escreveu combatendo, mostrando o que é que Jesus fez. Então, eu quero assim, agradecer a Deus por essa oportunidade de estarmos aqui. Eu creio que muitos irmãos que estão nos acompanhando, eu acredito que está sendo edificante. Está ficando muito claro para que os irmãos possam colaborar para a glória do nome de Jesus. Pastor Alain, faça suas considerações finais sobre este assunto, no nome de Jesus. Glória a Deus, pastor. Eu quero aqui louvar a Deus por Deus ter me proporcionado de poder estar aqui juntamente com o nosso pastor Valmir do Canto, agradecer a vida do nosso querido pastor, presidente Francisco Técio, por também ter me confiado de poder estar aqui à nossa mesa diretor, nossa mesa da convenção, e falar aqui aos nossos queridos amados irmãos que não há nada que possa comprovar, não é, ao contrário daquilo que já foi dito aqui nesse estudo bíblico, uma vez que Jesus, ele já provou que ele foi Deus, 100% Deus e 100% homem. Ele cresceu, ele se angustiou-se, ele teve tristeza, teve fome, teve sede, correu sangue. Então não há nada que possa refutar essas teses bíblicas. Que Deus possa abençoá-los, que o Espírito Santo possa conduzi-los a todos nesta aula, em nome de Jesus. Amém. Queremos agradecer a Deus, através do nome de Jesus, né, nosso pastor presidente Francisco Técio, por essa rica oportunidade. Acreditamos e cremos que esse estudo possa ter te ajudado a edificar a sua vida, a você ser um defensor desta fé, com sabedoria, com graça, a passar o que está escrito. Sim. Em ponto final. E é isso que nós esperamos que isso aconteça. Vamos fazer a oração agradecendo a Deus. Pai, no nome de Jesus, sim, Jesus querido, queremos te agradecer por este momento, Pai, estarmos aqui transmitindo a Tua palavra como ela é, Senhor. Sim, que Deus. Teu Santo Espírito venha iluminar, venha esclarecer, Senhor. Se alguém, porventura, sim, ao escutar esta programação, Senhor, sim, aleluia, e gerou algum desconforto, algo que Deus. Possa estar causando uma perturbação, sim, Senhor. Que a Tua graça maravilhosa, que sim, Teu Pai. Santo Espírito, que a Tua palavra que traz paz, sim, a Tua palavra que fortalece. Meu Deus, queremos e cremos, Deus, que Tu estás fazendo coisas grandes
coisas maravilhosas, alcançando aquelas almas que estão perdidas, enganadas, vivendo, Senhor, sendo enganadas no meio de alguns que dizem ser e não são, meu Pai. Mas nós cremos no poder da Tua graça maravilhosa de salvar, de tirar estas vidas que estão, meu Deus, aprisionadas nessa religião, que não estão produzindo uma vida cristã sadia, Deus. Como possamos dizer, nossa casa te servimos, Senhor. Se alguém tem algum parente, meu Pai, que está em outro local que não é a tua casa, que não está dentro da tua vontade, te pedimos, Senhor, tu vais fazer esta obra por completo. Assim cremos e oramos e te agradecemos através do nome de Jesus. Toda a igreja diga amém. Amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, nosso Pai, as divinas consolações do seu Santo Espírito, seja com toda a igreja, hoje e eternamente. Toda a igreja diga amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Acabamos de apresentar o programa Estudos Bíblicos Novas de Paz. Até o nosso próximo encontro. Direção-geral, Pastor Francisco Tércio. Estudo Bíblico Novas de Paz.